A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é presbítero Gesley Galvão, mais um vídeo aqui com vocês, conforme eu tinha falado em vídeos anteriores, que eu iria tratar aqui sobre o assunto que é sobre as 7 dispensações que estão na Escritura, ou conhecido como as 7 eras bíblicas. Muitos não concordam com essa visão, muitos esses que também não acreditam no pré-tribulacionismo. É porque é um dos assuntos que eu quero trazer aqui, porque isso gera muita animosidade, confusão na mente de muitos irmãos que não entendem o que são as 7 dispensações bíblicas. Existe um grande conceito que foi desenvolvido por Scofield, né? Dr. Scofield, inclusive ele que é o autor dessa Bíblia Scofield, que é uma das Bíblias que mais defendem as 7 dispensações bíblicas ou as 7 eras bíblicas. Muitos não concordam porque vão dizer que só existem apenas 2 eras bíblicas, que são a era da lei, a dispensação da lei, e outros acreditam que só tem a dispensação da lei e da graça. Então, só existem 2. A lei, no tempo de Moisés, graça, a partir de Jesus. A intenção, tanto de Scofield e de muitos teólogos, defender, meus amados irmãos, essa ideia, esse conceito de dispensações, para a gente compreender melhor como Deus resolveu tratar com o tempo. As dispensações são tempos, são eras, momentos em que Deus interviu, em que Deus deixou a história andar por ela mesma. Em todas essas eras, nós vemos Deus, com o seu grande poder, sendo soberano em todas elas. Quando Deus intervém, quando Deus não intervém, Deus é soberano em todas essas eras. Eu quero passar para os irmãos aqui, de forma bíblica. Essas 7 dispensações, elas são bíblicas. E elas ajudam a gente compreender o arrebatamento da igreja. Então, se você é um pré-tribulacionista, se você crê que a igreja não passará pelo período da grande tribulação, é interessante que você fique nesse vídeo para que você compreenda como Deus reservou em cada período da história bíblica um momento específico para cada povo, para cada época. Então vamos aqui, não vou aqui tratar de cada dispensação, mas nesse vídeo aqui eu quero tratar com vocês, meus irmãos, somente o conceito de cada dispensação. Eu vou passar por cada um, não vou me aprofundar em nenhum deles, porque se eu vou deixar para vídeos depois eu vou tratar sobre a dispensação da inocência, e aí a gente vai caminhando um a um. Mas hoje aqui eu quero fazer uma introdução. Então eu quero citar para vocês, já nessa introdução, que nós temos 7 dispensações, ou 7 eras bíblicas. A primeira que nós temos é a dispensação da inocência, depois temos a dispensação da consciência, depois nós temos a dispensação da autoridade humana. A gente vai passar por cada uma delas, entender aonde é que ela se encontra dentro da Bíblia, e depois vamos passar para o conceito ou para a dispensação da era da promessa. Depois temos a dispensação da lei, que é a 5ª dispensação. Depois nós temos a 6ª dispensação, que é a dispensação que nós estamos vivendo agora, que é conhecido como a dispensação ou a era da graça. E temos a última dispensação, que é a 7ª dispensação, que é a dispensação do milênio, a era do milênio, a qual a igreja, nós, os crentes, estaremos nela também. Glória a Deus por isso. Então vamos estudar aqui, irmãos. Eu quero só fazer um apanhado aqui nesse vídeo das eras, onde está os textos bíblicos que nos dão sustentação para essa ideia. Então anota aí. Primeiro nós temos a dispensação da inocência. A dispensação da inocência, ela se dá no período de Gênesis, capítulo 2, até o capítulo 3, que é o período onde Deus faz o homem,
depois, evidentemente, a mulher, e eles estão no estágio de inocência. Depois eu vou passar para vocês os capítulos, os versículos, provando essa inocência do homem, esse estágio natural, né, ou o estágio perfeito do homem no seu estado de inocência. E aí nós temos essa dispensação, que é conhecido como a dispensação da inocência. Passado a dispensação da inocência, Adão e Eva, nós entramos agora na era da consciência. É interessante observar que ela compreende melhor isso entre a queda e o dilúvio. Então, entre a queda do homem do jardim e o dilúvio, entra a era da consciência, que é a dispensação da consciência. Aí nós temos aqui um adendo que eu quero passar para vocês, que fala: o homem reconhece a questão do bem e o mal, que é o que acontece com Adão e Eva quando provam do fruto proibido. A gente vai tratar muito sobre isso aqui em vídeos posteriores, em vídeos mais à frente, evidentemente. Vamos falar mais sobre esse assunto, onde o homem consegue decidir pelo bem e pelo mal. E temos aí, no capítulo 3, do versículo 7 de Gênesis, que se estende até o capítulo 7 e o versículo 11 do livro do Gênesis. Então, nós temos aí, primeiro, a era da inocência, a era da consciência, que pega do momento em que Adão e Eva caem e vai até o dilúvio. Passado essas duas eras, essas duas dispensações, nós temos agora a dispensação, que está aqui, a dispensação da autoridade humana, que é a terceira dispensação, que é a dispensação que abrange o tempo entre o final do dilúvio e a construção da Torre de Babel, que é em Gênesis capítulo 9, do capítulo 9 até o versículo 11, que se estende até o capítulo 11 e o versículo 8. Então vamos recapitulando aqui. Nós temos a era da inocência, nós temos a era da consciência e nós temos a era agora da autoridade humana, que vai do final do dilúvio e pega a questão da construção da Torre de Babel, que é a dispensação da autoridade humana. Aí nós temos agora também a quarta dispensação, que é a era da promessa. Essa era da promessa começa com a promessa de Abraão, que Deus faz a Abraão, e nós também temos aí Deus, né, que outorgou exigindo a contrapartida da fé, que é quando nós entendemos ali que Deus está pedindo a Abraão o seu único filho, Isaque. O que nos remota, o que nos aponta biblicamente para Jesus. Abraão não entregou o seu único filho, mas Jesus entregou o seu filho, Jesus. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Pois bem, aqui nós temos a era da promessa, que ela vai de Gênesis capítulo 12 e se encerra em Êxodo capítulo 1. Por que a era da promessa? Porque você vai ver a partir que Deus chama Abraão, Deus faz inúmeras promessas a Abraão, faz a promessa a Isaac e faz promessa a Jacó. Então, essas promessas vão sendo feitas, vão sendo cumpridas, cada um no seu tempo, outras em tempos bem depois, mas essas promessas que Deus fez aqui para os seus ícones, né, que nós conhecemos como Abraão, Isaac e Jacó, aí nós temos agora essa era da promessa que se finda ali em Êxodo capítulo 1. Depois da era da promessa, que é a quarta era, nós temos a quinta era, ou a quinta dispensação. Dispensação e era, teologicamente, é a mesma coisa, tá, meus amados irmãos? Aí nós temos aqui a quinta era, que é a era da lei. Aí sim, essa era da lei, muitos chegam a dizer que não existe essas outras dispensações, elas não são necessárias serem estudadas ou se aprofundar sobre isso. Porque, para Deus, e nós vamos ver muito isso no Novo Testamento, essa questão da lei e graça. Então, muitos não concordam sobre o estudo sobre essas outras dispensações. Embora a gente não veja muito assunto aprofundado no Novo Testamento sobre esses assuntos, dessas dispensações,
Mas é interessante observar, ver como Deus separou em cada momento. Essa é a ideia do estudo das dispensações, irmãos. É ver como Deus vai dividindo o tempo, como Deus vai trabalhando no tempo. E aqui na quinta era, a quinta era é a era da lei. Ela tem início com a entrega dos mandamentos no Sinai, em Êxodo capítulo 19, né? E ela é citada em Romanos capítulo 10, versículo 5. Eu quero aqui que os irmãos compreendam, vamos ler aqui esse texto, já que é uma live de estudo bíblico, precisamos ler esse texto bíblico de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 e o versículo 5, veja o que o apóstolo Paulo vai comentar aqui. Ele diz assim: ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Aí precisamos ler o versículo 6 para arrematar a ideia. Mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digais em teu coração quem subirá ao céu. Isto é trazer do alto a Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui justamente desse peso que a lei tinha antes da graça se manifestar, que é Jesus. Né? Então, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo falando sobre essa questão da lei, e observando que dentro do contexto e dentro desse tempo das eras, das dispensações, a lei tem um peso muito grande, né? Porque aqui se divide em dois tempos mesmo. Aqui agora nós temos o que nós conhecemos, né? De forma mais profunda, a questão da lei, porque o homem não será salvo pela lei, muito pelo contrário, né? A lei, ela não pode salvar, e quem salva é a graça através de quem? Da obra salvífica de Jesus. Então, na era da graça, que nós vamos estudar agora, entrar agora, ela vem depois da era da lei. E a era da lei, voltando aqui, ela tem justamente esse seu fim no Gólgota, quando Jesus se entrega por nós. É interessante observar que o apóstolo Paulo confirma isso em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Então, se você estiver me assistindo e estiver com a Bíblia na mão, abra sua Bíblia aí. O livro dos Gálatas, a carta aos Gálatas, não é livro, é carta, né? É uma epístola. Capítulo 3, versículo 10, fala o seguinte, deixa eu confirmar, isso mesmo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Glória a Deus. Aí no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Então, a lei, ela acaba, irmãos. Por que é que a questão de Martinho Lutero foi tão pesada? Faz parte das 5, né? Das 5 falas de Lutero, né? Das subteses de Lutero, viver pela fé. O justo viverá pela fé, não pela lei. Né? A lei, ela não pode salvar ninguém. A lei, ela aponta o caminho, a lei aponta o pecado, mas ela em si mesma, ela não pode salvar. E aqui, no Gólgota, quando Jesus morre por nossos pecados, Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, ou seja, a lei não nos poderá salvar. Somente nos apontar, nos dizer o que é certo, o que é errado. Mas ela em si mesma não pode nos salvar. Quem nos salva? Jesus. Por que a lei não pode nos salvar? Porque nós não conseguimos cumprir a lei, toda a lei. É isso que o texto está dizendo. Ninguém consegue cumprir a lei, carregar o peso da lei. Somente Jesus. Ele foi o único que desceu aqui na terra e cumpriu toda a lei pela sua vida correta, e Jesus não pecou. E por fim, nós temos o sangue de Jesus, que é puro e inocente, né? Um sangue inocente e puro, que sim, esse sangue pôde cobrir toda a multidão de pecado que nós tínhamos. Glória a Deus por isso. E nós temos por fim aqui, já chegando no final, a sexta dispensação. A sexta dispensação
É essa que nós estamos vivendo agora, meus amados irmãos. A era ou a dispensação da graça. A dispensação da graça, ela é contemporânea, né? Ela é agora. Ela abrange a era da igreja, desde a morte de Cristo até a sua segunda vinda, que nós estamos aguardando. A condição estabelecida é crer no Senhor Jesus. Então, nós estamos agora vivendo a dispensação da graça, que é justamente a era da igreja. Para os irmãos entenderem um pouquinho como esse estudo da dispensação nos ajuda a entender o período a qual nós estamos vivendo, não obstante o que eu tinha falado em vídeos aqui anteriores, ou no vídeo que eu falei sobre a questão da era da igreja, acabar no capítulo 3 de Apocalipse, nós estudando o livro do Apocalipse, a era da igreja no livro do Apocalipse começa no capítulo 2, passa para o capítulo 3. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, você não vê mais falar sobre igreja. Nós vemos ali agora o apóstolo João, já tendo ali o momento que ele está subindo ao céu. E você vai ver os termos usados, sobe aqui, fui arrebatado, voz como de trombeta. Isso nos aponta muito, irmão, para o arrebatamento da igreja. Isso tem sustentação hermenêutica, sim, tá? Isso tem sustentação bíblica, teológica, para isso que eu estou falando, porque você não vê mais falar sobre a igreja. Só lá no finalzinho já, mas nas bodas do Cordeiro, você não vê, irmãos, mais falar sobre a igreja, porque a era da igreja acaba com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja. A era da graça acaba aí. E depois da era da graça, nós vamos entrar no período do milênio. Aí, é interessante observar aqui que nesse período da graça, quando nós chegarmos nesse estudo, aí nós vamos perceber que os meios ou mecanismo para ser salvo nesta era é confessar Jesus como Salvador. Porque a graça de Jesus, ela sobressai da lei. Não é isso? Antes, para ser salvo, tem que cumprir a lei. Agora, para ser salvo, precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o mecanismo. É por isso que nós entendemos um pouco a ideia desses que não defendem a ideia do estudo sistemático das dispensações. Porque eles dizem, não, precisamos resumir somente lei e graça. É o suficiente. Sim, mas nós precisamos entender também como chegamos até a lei e como chegamos até a graça. Aí o estudo. Aí é porque é necessário o estudo das 7 dispensações. Nós temos aí, chegamos agora na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E aí você me pergunta, irmão Gesley, qual é a 7ª dispensação? Já falei no vídeo, volto a falar novamente. A 7ª dispensação será a dispensação do milênio. Veja, a dispensação do milênio, ela começa com a vinda de Jesus e a sua majestade em glória. Justamente em Mateus capítulo 25, em versículo 31. Se os irmãos observar, o versículo 31 fala: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui vai acontecer o julgamento das nações, né? Faz parte da sequência dos fatos, que depois, primeiro vem o arrebatamento da igreja, a igreja estará no céu, no julgamento, no tribunal de Cristo, enquanto aqui se passarão 7 anos, que vão ser divididos em 3 anos e meio de uma falsa paz, e outros 3 anos e meio de ação draconiana, maligna, nefasta do homem do pecado, que nós conhecemos que é o anticristo. Então, nós estamos agora entrando na era do milênio. A era do milênio é quando Jesus vier com a igreja. Nós que fomos arrebatados, depois que cumprirmos os eventos que serão no céu, que é o evento do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, terminado esses 2 eventos nos céus, a igreja retorna à terra, já no finalzinho da grande tribulação. É aí que há uma grande confusão
naqueles que apoiam a ideia do pós-tribulacionismo, onde eles acreditam que a igreja será arrebatada justamente nesse finalzinho da grande tribulação. Eles acreditam, de fato, que a igreja passará pelo período da grande tribulação. Nós não encontramos sustentação bíblica para isso, irmãos. Não tem nenhum texto que apoie isso, que a igreja passará por esse período. Muitos diziam, Gesley, já estamos passando por esse período. Pois é, por mais difícil que esteja, por mais que o cenário obscuro que nós temos falado aqui, você pode acompanhar em vários vídeos de live ao vivo, de notícias que eu dou aqui, nós vamos entender que o cenário está apertando, o cerco fechou. Mas, todavia, porém, contudo, não estamos no período da grande tribulação ainda, irmãos. Isso é o chamado princípio das dores. Voltando aqui ao assunto da última dispensação, que é a dispensação do milênio, ela se dará justamente quando a igreja vier com Jesus aqui na terra. Nós vamos vir com Jesus. Veja, Apocalipse capítulo 19 e o versículo 11 ao 13, eu queria muito ler com vocês. Apocalipse capítulo 19, é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido daqueles que estudam o Apocalipse, fala assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha que bonito, irmãos. Aí no versículo 12, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Esse é o momento da segunda vinda de Cristo aos céus, que nós temos aqui, já no finalzinho, já no meio para o fim de Mateus capítulo 24, Mateus, que eu li agora, Mateus 25, 31. Então, Jesus virá novamente, por isso que não se encaixa o arrebatamento, não é de fato a volta de Jesus. A igreja vai se encontrar com Jesus nos ares, Jesus não vai nem vir na terra, Jesus não vai nem pisar seus pés na terra. Então, o arrebatamento da igreja, o momento de tirar a igreja da terra, vai ser esse momento, irmãos. A igreja vai subir, teremos aí os eventos que eu já falei, Tribunal de Cristo, Boda do Cordeiro, e depois a igreja retorna, que é aqui Apocalipse 19. E aí termina com o juízo final diante do trono branco, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 13, e isto nós segue de forma... nós seguimos com Jesus, que aí teremos já Apocalipse capítulo 21, e o versículo 1, que teremos o novo céu e a nova terra. Então, recapitulando com os irmãos, o período, o sétimo período, ou último período bíblico, das eras bíblicas, é o milênio. Então, recapitulando com os irmãos, nós temos a era da inocência, que é a era de Adão e Eva. Nós temos a era da consciência, que é o momento que eles caem e começam a compreender o que é o bem e o mal, e vem as consequências, que é o juízo de Deus. Nós temos a era da autoridade humana, que se dá no final do dilúvio até o período da construção da Torre de Babel. Nós temos a era da promessa, que é o momento em que Deus começa a fazer promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó, que se termina em Êxodo capítulo 1. Aí nós temos a era da lei. A era da lei, que se dá início justamente no período de Moisés, né? Tendo contato com Deus, Deus passando para ele os 10 mandamentos, que são as leis, né? Que compreendemos como lei. Depois da lei, nós temos a era da graça, ou a dispensação da graça. A dispensação da graça, os irmãos sabem que é o período que nós estamos vivendo agora. E depois teremos o período do milênio. Amém, meus irmãos? Isso é apenas uma introdução do que nós vamos estudar daqui para frente. Então, peço aos irmãos que ative a notificação, deixe o seu like, tá, meu irmão? O seu like é muito importante para que nós possamos continuar com esses estudos. Compartilhe ao máximo de pessoas que não compreendem, porque juntos aqui nós vamos poder aprender. Se você ficou com alguma dúvida, deixe no comentário. Se você tem uma sugestão sobre a gente passar o estudo
tá bom? Mande aqui nos comentários, tá bom, meus irmãos? Irmão Gésler, é interessante o irmão fazer isso, fazer aquilo, tal. Eu vou olhar com carinho e vamos juntos aprender, tá bom? Se ficou algum nó, se ficou alguma coisinha que você não compreendeu, na próxima aula, você deixando o seu comentário aqui, a gente pode recapitular melhor o assunto, tá bom? Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Meus irmãos, nós estamos aí avançando com o projeto Missionário Pão para Todos. Então, vocês que querem ajudar, cooperar, continuar abençoando essa obra de missões, nos ajude, irmãos. Está aí o Pix, plante a sua semente, nos ajude a alcançar mais vidas. Assim, o nome de Jesus será glorificado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, meus amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém.